E aí galera, tudo bem? Estamos aqui hoje no meu nono vídeo já e eu vim aqui para contar o terceiro dia com as crianças, mas o terceiro dia não teve para mim. Pois é, fiquei muito doente, precisei ficar de cama praticamente, acontece na vida de professor ou na vida de qualquer um. E eu confesso que a minha cabeça, eles dizem que a minha cabeça brasileira aqui ainda não está funcionando como o modelo alemão, onde eu preciso dar importância para a minha saúde. É claro, cada um tem um jeito, mas no Brasil eu sempre fui muito rigoroso com a minha saúde na questão de faltar ou de não ir para a escola. E, e eu sempre que eu podia, eu já fui para a escola com o pé engessado, já fui para a escola. Eu lembro uma vez que eu tomei uma picada de abelha, eu não conseguia nem andar, que meu tornozelo estava inchadaço e eu fui para a escola, porque faltar no Brasil é uma complicação muito grande para a escola, ainda mais quando você está doente. Claro que, né, situações, mas mesmo quando você tá com gripe, você vai. Quando você tá com dor de garganta, você vai. Eu já tive uma vez que eu fui no médico, eu não conseguia falar de tanta dor de garganta que eu tinha no Brasil. Eu fui no médico e o médico me falou que ele não podia me dar atestado médico, mas o que eu precisava fazer era não falar. Aí eu falei assim, que ótimo, eu sou professor, como é que eu trabalho sem falar? Numa época em que não tinha tanto aparato digital para poder fazer as aulas, realmente era muito difícil. Eu lembro que eu peguei o microfone e consegui, nesses dias, dar as minhas aulas. E aí eu fico pensando o quanto vale a pena, às vezes, um salário bom, ou um salário, ou qualquer dinheiro que seja por conta da nossa saúde. Mas, enfim. é, E aí eu resolvi, então, contar aqui como funciona o sistema alemão de saúde e quando nós, professores, ou qualquer empresa que precisa faltar. Primeiro que o plano de saúde na Alemanha ele é obrigatório, né? Todos nós temos que ter um plano de saúde assim que nós colocamos o pé na Alemanha, por isso que quando vocês viajam aí do Brasil, mesmo que for para visita, é obrigatório ter o plano de saúde, porque o sistema de saúde é muito caro. Então o nosso plano ele é automaticamente descontado do nosso salário e isso não tem nem conversa. Eu posso escolher entre vários planos e aí eu vou avisar a escola qual plano eu quero pagar e eles vão descontar automaticamente do meu salário esse plano de saúde. Então assim, a gente não tem escolha, os médicos, tudo, qualquer pessoa aqui na Alemanha tem que pagar. E esse é o plano estadual, esse é o plano é, como é que eu posso falar? É o plano público, né? Mesmo o público a gente tem que pagar e não é pouco, a gente paga bastante, é uma porcentagem do salário. Então, quanto mais você paga, eu vou ver se eu procuro para escrever aqui embaixo quanto que vale, mas você paga a porcentagem do seu salário. Então, quanto mais você ganha, mais você vai pagar. E aí existe também o plano privado, e como aí no Brasil, se a gente paga o plano privado, nós temos sempre uma preferência maior de atendimento, melhor atendimento e blá blá blá. Eu fui muito bem atendido, fui no médico na quinta-feira, fui no médico, tô gravando esse vídeo um pouquinho depois, né? Como eu fiz a brincadeira no começo que era para ser o terceiro dia. Eu fui no médico na quinta-feira, fui muito bem atendido. Aqui nós temos um médico da família também, então ele tem todo o meu histórico. Eu chego lá, ele já me conhece, sabe quem eu sou, sabe quantos filhos eu tenho, da minha esposa e tudo mais. Então ele conhece a família, inclusive a minha esposa também tá nele, então a gente, né, sempre que vai lá ele já pergunta como é que tá, tudo bem. Eu acho isso legal porque facilita um pouquinho mais também quando a gente tem alguma coisa, ele já vai saber o nosso histórico e já, né, ó, essa pessoa assim, assim, assado, faz isso, faz aquilo e tudo mais. Teve uma vez que eu fui nele e eu fiquei quase uma hora com ele conversando, foi quase uma sessão de terapia, onde ele me deu 3 pontos lá, né, que teve um momento muito difícil aqui que eu passei na Alemanha, isso é uma outra coisa de outro vídeo que eu posso fazer também, né? Os perrengues que a gente passa, nem tudo são mil maravilhas de mudar, de sair daí do Brasil. E ele me falou várias coisas assim que eu falei, uau, parece que esse cara mora comigo para saber exatamente os pontos que estão pegando. Fui muito bem atendido por ele. A princípio, achamos que podia ser só uma indigestão, algo que eu tivesse comido que tivesse feito mal. E aí, beleza, na sexta-feira eu não conseguia me mexer de tanta dor.
E aí o médico já estava fechado e eu falei, vou pro hospital. Fui no hospital, achei que eu ia demorar muito tempo para ser atendido, como hospital público no Brasil, mas não. Posso dizer que entre chegar no hospital e sair ali, no máximo 1 hora. Claro que numa sexta-feira à tarde, acho que esse número é menorzinho, mas também super bem atendido. E o médico me receitou como uma gastrite, então tomei remédio, agora tô melhor. Mas, e aí? Faltei da escola e precisei avisar de última hora que eu não poderia ir. O que eu fiz eu vou no médico, eu peço para ele um atestado. Aqui os médicos normalmente dão um atestado, eles sempre, se eu vou na segunda, eles vão me dar o atestado até sexta, se eu vou na terça até sexta, eles sempre vão dar o atestado na semana e pedem para que, se não melhorar, para que volte na outra semana para eles darem um atestado. E isso não é problema, em partes, para a escola e também não é problema para o plano de saúde. Quem paga as minhas horas quando eu falto, quando eu não posso ir trabalhar, é o meu plano de saúde. Então, meu plano de saúde olha, você está aqui, você trabalha aqui, você recebe tanto por hora e o plano de saúde vai me pagar essas horas. O que eu tenho que fazer é imprimir, ou o próprio médico me dá esse atestado. Esse atestado eu vou levar na escola, ou eu apresento na escola por e-mail, que foi o que eu fiz. E eles vão informar o plano de saúde, então, que eu não estive na escola por esses 2 dias, até por questões de seguro, contrato e tudo mais. E eles vão informar o plano de saúde vai me pagar, a escola não me paga. E no final eu recebo a mesma coisa. A escola, como a gente aqui trabalha não por hora, a gente trabalha com um trabalho fechado, eu tenho um contrato de 40 horas com essa escola, e no máximo nós podemos ter 27 horas também, posso fazer um outro vídeo explicando essas regras aqui. Nós temos no máximo 27 horas por lei, não podemos ter mais que 27 ou 26, dependendo do contrato que a gente faz. E essas outras 14 ou 13 horas eu fico na escola, um pouco assim, né? Às vezes a gente sai um pouquinho mais cedo, mais maleável. Eu fico na escola para preparar as minhas aulas lá. Então, todos os dias estão todos os professores na escola. Quando eu vou faltar ou não posso ir, que eu aviso já a diretora e aviso a escola que eu não posso ir, eles automaticamente já vão pegar um dos professores que estão lá para que entrem na sala de aula e deem aquela aula de substituição. Então nós estamos super acostumados aqui a fazer várias substituições, porque no decorrer dos dias e das atividades, o professor aqui na Alemanha tem se discutido muito a carga de horário e a intensidade. Pode parecer que 27 aulas aí no Brasil não é nada, mas a minha impressão, quando eu recebi essa informação, eu falei assim, nossa, que tranquilo, né? Só 27 aulas e ainda receber um salário legal, bem que eu recebo essas 14 horas para ficar lá. E eu falei, beleza, tranquilo. Mas depois de 1 ano e agora já mal começamos as aulas, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é uma loucura, porque a gente precisa fazer várias outras coisas na escola também. Posso outro vídeo falando como são como é o dia a dia na escola. Então, esses professores eles já vão automaticamente substituir e os alunos não ficam sem professores. Então, essa é uma grande vantagem, não tem uma dor de cabeça. Eu lembro no Brasil quando faltava um professor, e agora que professor vai substituir? Porque os professores estavam contados ali para poder dar aquelas aulas, o horário era sempre certinho, cada professor vinha para dar 7 aulas, então não tinha professor substituto, às vezes o aluno ficava sem professor, ou ia para o pátio, mas sempre tem que ter alguém olhando, porque se acontece alguma coisa é perigoso, enfim. Aqui, de certa forma, isso é um pouco mais tranquilo, e como eu disse, tem muitas substituições durante o ano, porque qualquer gripezinha, os professores ou os colegas, eles já vão olhar de cara feia para você, porque você tá com uma gripezinha ou espirrou na sala de aula, ou na sala dos professores. Eu já tive uma vez de ir para a escola, né? Normal, a gente tá às vezes no frio aqui, espirra, e uma professora falou assim, olha, você não tá com gripe não, né? Eu não quero acabar com o meu final de semana. E eu falei, uau, que beleza, né? Então, assim, eles batem muito nessa tecla. Se tiver doente, não venha trabalhar. Fique em casa e vai para o médico e peça o atestado. Eu sei que outras profissões agora, essa lei acabou de mudar na Alemanha, nós estamos em 2023, algumas profissões elas podem ficar até 3 dias sem apresentar esse certificado. Outra coisa legal também é se minha filha estiver doente, eu vou no médico com ela, pego o atestado e eu posso apresentar esse atestado na escola e a própria
o próprio plano de saúde vai me pagar essas horas que eu não fui. É claro que, de novo, a gente evita ao máximo, porque quem tem que dar aula, eu às vezes, né, coloco substituição na minha substituição lá também, o que eu faria com os alunos. Às vezes eu mando uma foto de exercício para que os alunos façam esses exercícios com o professor que vai estar lá. Tudo isso, né, mesmo que a gente não vá, a gente tem que dar um parecer do que vai ser dado do conteúdo para que não fique sem professor, para que não fique sem conteúdo. Mas eu evito ao máximo, porque se eu deixo de dar um conteúdo 2 ou 3 semanas, esse conteúdo vai ficar para trás e eu vou ter que depois, uma hora ou outra, passar esse conteúdo para os alunos. Então é muito ruim quando falta e não pode ir. Mas, enfim, né? Saúde em primeiro lugar. É uma coisa que eu aprendi muito legal aqui, que cada vez mais eu tenho me importado mais com essa questão de tentar não deixar o psicológico, a cabeça, às vezes, para os alunos hoje. Eu não sei como tá aí no Brasil, mas a minha impressão é de que aqui eles estão cada vez mais difíceis com questões de internet e TikTok, e desafios e blá blá. Cabeça aberta, mente aberta, a gente tá sempre tentando aprender, sempre tentando, mas às vezes é difícil que alguns valores eles batem, né? E hoje os alunos eles estão muito assim numa fase de que eles têm direitos e não têm deveres, né? Não tem o que fazer. Então, a gente vai aprendendo, vamos respirando, fazendo terapia, mas é óbvio que tem hora que a saúde dá uma baixadinha aí e a gente precisa cuidar bastante para não deixar, né, isso acabar. Primeiro o que é mais importante, depois trabalho, dinheiro e tudo mais. Bom, enfim, esses foram os meus 2 dias aí, quinta e sexta, então eu vou gravar um vídeo para falar, gravei só esse vídeo, então não vou gravar 2. E, enfim, vou compartilhando aí. Na semana que vem, espero, graças a Deus, na segunda-feira tá bem, hoje já tô melhor. E na segunda-feira, se Deus quiser, eu vou pra aula, tô preparando as minhas aulas aqui já. Na segunda-feira começo com matemática e física. E aí, vamos ver como é que os alunos estão. Beleza? Volto então na segunda para conversar com vocês. Até mais!